Olá, turma! Me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre noções de ecologia. Ecologia. Qual é o conceito de ecologia? É a ciência que estuda os ecossistemas, tá? Mas o que são os ecossistemas? Ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de determinada região. Então, percebam aqui na nossa tela que nós temos aqui em cima um ecossistema de recifes de corais, um ecossistema marinho, no qual os organismos aqui presentes, peixes e os próprios corais, eles interagem com os fatores não vivos, água, luminosidade, nutrientes, tá bom? E aqui nós temos também um outro ecossistema, o Pantanal, e nós temos alguns exemplos de animais interagindo entre eles e com o ambiente, água, alimento. No caso das aves, muitos invertebrados, macroinvertebrados, tá bom? Então, é esse processo de interação entre os fatores vivos e não vivos, né? No caso, os seres vivos, que conceitua, que define um ecossistema. O que o estudo dos ecossistemas procura compreender? Então, o estudo do ecossistema procura compreender as relações entre os seres vivos ali presentes, quais são as interações entre os seres vivos, as interações de alimentação, né? Um determinado ser vivo se alimenta de outro ser vivo, é um exemplo. Como os fatores não vivos influenciam as formas de vida. Então, alguns fatores não vivos, como a luz, têm importante efeito no crescimento e desenvolvimento de plantas, por exemplo, assim como os nutrientes presentes no solo. Tá? Então, alguns fatores não vivos influenciam diretamente no modo de vida e no desenvolvimento de seres vivos. Uma das formas de entender como os seres vivos se relacionam é através de cadeias alimentares, é através da forma, do modo de alimentação desses seres vivos. Então, o que é as cadeias alimentares? Então, as cadeias alimentares é a relação de alimentação que ocorre entre os seres vivos, necessária para o suprimento de energia. Antes de darmos continuidade, é importante compreender que os seres vivos eles precisam de energia e essa energia ela é adquirida através da alimentação. Muitos seres vivos necessitam de se alimentar de outros seres vivos para a obtenção dessa energia. Outros seres vivos utilizam nutrientes a partir do solo, como as plantas, e além disso, produzem o seu próprio alimento, como as plantas, através da fotossíntese. Vamos falar então dos componentes da cadeia alimentar. O primeiro componente são os produtores. Os produtores, como exemplo, nós temos a planta e aqui na imagem uma gramínea, elas absorvem a energia da luz solar. Então, a luz do sol fornece energia e as plantas elas conseguem fabricar o seu próprio alimento através da luz, utilizando luz, água e gás carbônico. Então, elas produzem glicose e o seu próprio alimento e sustento. Os animais que consomem os produtores são os herbívoros, também chamados de consumidores de primeira ordem. Os animais que consomem os herbívoros que comem, se alimentam dos herbívoros, são os consumidores de segunda ordem. Nesse exemplo, nós temos o ser humano. Nesse exemplo, nós temos o ser humano comendo tanto herbívoros, tanto consumidor de primeira ordem, quanto um produtor. Percebam que ele se alimenta em dois níveis. Quando isso acontece, nós chamamos de onívoro, onivoria, tá? Nesse exemplo, nós temos aqui setas. Essas setas indicam por exemplo, o produtor serve de alimento para o herbívoro, para o consumidor primário, tá? Existem também os seres vivos decompositores. E quem são os decompositores? Qual a função, qual a importância dos decompositores? Então, percebam nessa cadeia alimentar que nós temos um produtor, aqui no exemplo a planta,
um consumidor primário, um gafanhoto, e um consumidor secundário, o sapo. Ou seja, a planta serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo. Todos esses animais, eles vão morrer, os seus restos mortais vão ficar no solo, porque aqui nós temos uma cadeia alimentar terrestre, e serão consumidos e decompostos por alguns tipos de organismos, que são basicamente compostos por bactérias e fungos. Esses organismos eles vão se alimentar desses restos mortais e vão produzir nutrientes que serão novamente utilizados pelas plantas. Então, percebam que a função dos decompositores, eles são, na verdade, recicladores da matéria orgânica no ecossistema. Nós falamos das cadeias alimentares terrestres e existem também as cadeias alimentares aquáticas. Então, alguns exemplos de ambientes aquáticos que muitos de vocês já viram, já tiveram contato, por exemplo, o rio, lagos, oceanos, são exemplos de ambientes aquáticos. E nós vamos falar de cadeias alimentares aquáticas. Nas cadeias alimentares aquáticas, a base da cadeia alimentar, ou seja, quem está ali produzindo energia em primeiro lugar, são os produtores. E na cadeia alimentar aquática, existem produtores muito peculiares, que são produtores microscópicos, que só podem ser vistos pelo microscópio. São o fitoplâncton, fitoplanta. Plâncton são animais microscópicos que são levados pelo sentido das marés. Então, nós vamos ter a parte vegetal do plâncton, que a gente está aqui, o fitoplâncton, e a parte animal do plâncton, que é o zooplâncton, que nós vamos falar lá na frente. Aqui nós temos exemplos de fitoplâncton, são os produtores dos ambientes aquáticos. Aqui nós temos um exemplo de zooplâncton, tá? Esse aqui é um copépodo. Então, são animais que se alimentam, né, do fitoplâncton, e eles... Nós temos aqui o exemplo deles, né? E aqui a gente tem também o exemplo de um desenho, né? Que faz parte, né, do Bob Esponja, o plâncton. Né? Então, aqui é ele na vida real, tá bom? Um copépodo. Como é que funciona uma cadeia alimentar aquática? Né? Então, nós temos aqui os produtores, como eu falei, ou seja, são organismos seres vivos, que utilizam o sol, a luz do sol, para produzir o seu próprio alimento, como as plantas terrestres, né? Aqui é o fitoplâncton, que são os produtores de ambiente aquático. Os zooplâncton são os herbívoros, consumidores de primeira ordem, vão consumir o fitoplâncton, tá? Os peixes, consumidores de segunda ordem, vão consumir o zooplâncton. E aqui um exemplo, uma ave, né? Ela vai consumir peixes, então um consumidor de terceira ordem, tá? Todos esses animais, em algum momento no seu ciclo de vida, eles vão morrer, vão se transformar em restos mortais, que vão se acumular aqui, ó, nessa região, no sedimento, e os decompositores, compostos de fungos e bactérias, vão decompor essa matéria orgânica e devolver esses nutrientes para a coluna d'água, para o sedimento, né? E em algum momento isso vai estar disponível para o fitoplâncton e vai reciclar essa matéria orgânica. Mas na vida real, o que acontece? Não existe apenas as cadeias alimentares lineares, como a gente vê, né? Essas cadeias alimentares simples. Muitas vezes um animal ele participa de várias cadeias alimentares, formando teias alimentares. Então vamos falar um pouquinho aqui do que sejam as teias alimentares. Como cada ser vivo participa em geral de várias cadeias alimentares, uma representação mais real das relações de alimentação no ecossistema é feita por meio de uma teia alimentar, como aqui aparece no esquema a seguir. Então, nós temos aqui uma teia alimentar, uma representação mais real de como acontecem as relações alimentares dos seres vivos, né, dos organismos presentes no ecossistema. Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, uma árvore. Essa árvore, né, uma lagarta vai consumir, né, as plantas dessa árvore, parte dessa planta, e por sua vez, essa lagarta em algum momento vai morrer, vai se tornar restos mortais e vai ser decomposta pelos decompositores, tá? Mas essa lagarta ela pode ser consumida por um sapo, por uma perereca. E essa perereca, por sua vez, consumida pela serpente. Lembrando que a lagarta é um consumidor de primeira ordem, a perereca é consumidor de segunda ordem e a serpente consumidor de terceira ordem.
Essa serpente ela vai morrer em algum momento e vai ser decomposta pelos seres decompositores. Essa árvore também ela pode ser utilizada pelo cupim, que vai ser um herbívoro, né, um consumidor de primeira ordem, que por sua vez vai ser consumido pelo tamanduá, consumidor de segunda ordem, e por fim, esse tamanduá vai alimentar essa onça vai comer esse tamanduá e é um consumidor de terceira ordem. Em algum momento a onça vai morrer, vai se tornar restos mortais e vai ser decomposta pelos seres decompositores, representados então pelas bactérias e fungos, tá? Turma, hoje a nossa aula, nós ficamos por aqui com a nossa aula sobre noções de ecologia com ênfase em teias e cadeias alimentares. Muito obrigada!